Oi, gente. Coloquei uma música ali no fundo que chama-se o Coral Aleluia. Tá bem lá no fundo, só para eu poder ter a força que vem do Espírito de Deus, para o meu espírito, para que eu possa começar essa série de 9 capítulos. Deus me pediu, conte a tua história em partes. Como eu te levei, que você pensou que foi você, mas fui eu que te levei. E eu quero que você conte essa história para as pessoas. Porque histórias contadas que vêm da boca do outro, eu não vou abençoar. Eu só abençoo aquele filho que vive a história. E você viveu essa história, filha. Então eu quero que você tome coragem, tome a minha força, a minha coragem e seja forte e corajosa. Aleluia! Só posso dizer aleluia. Eu me chamo Eliane Kovaleski. Tenho uma história para contar, de verdade. E essa história ela vai começar do 0 até os 64 anos de idade, que é a idade que eu estou hoje. Hoje, inclusive, é um dia muito especial. É dia 2/2 de 2023. Seria o dia do aniversário da minha mãe, que já fazem 4 anos que ela não está mais conosco, mas está na glória com Jesus. E eu quero vê-la na eternidade. Por isso, a minha esperança é que você também viva essa mesma história que eu vou te contar. Porém, eu não tenho como me colocar no teu lugar. Eu tenho sim como sentir a tua dor, como a compaixão, mas jamais eu vou sentir a tua dor da maneira como você viveu ou vive ainda. Mas a minha dor, Deus curou através de tudo isso que eu vou te mostrar nesses 9 capítulos. Como é que eu comecei a minha história? Buscando a minha essência, né? Como é que eu ia começar uma história sem buscar a minha verdade, a minha essência? E eis-me aqui. Eu me chamo Eliane Kovaleski, né? Como eu te falei, eu já tenho 64 anos hoje. Fui buscar a minha história num momento de aflição, angústia, perda, sofrimento. E o que é pior, eu não tinha isso nas mãos, a Bíblia. Eu não tinha a Bíblia nas mãos como fonte de ajuda. Eu tinha, sim, como uma fonte de informação que se eu deixasse no Salmo 91 ou no Salmo 23, teria aberta, inclusive, teria aí uma sorte, uma proteção de Deus. Tudo mentira. Mentira daquele que não quer que você cresça. Mas como eu vou obedecer a Deus, eu vou partir para os 0,7 anos de vida. A cruz me revelada é o projeto que Deus me deu na mão, a obra perfeita dele em mim. E eu tive uma história que não é agora que eu vou te contar, mas você vai ouvi-la caso você siga os 9 capítulos, vamos colocar assim. Porque eu vou partir contigo dos 0,7 anos, depois dos 7,14, 14,21, até chegar aos 63 anos, que era onde já eu existia no meu processo terapêutico, que eu trabalhava como terapeuta. Trabalhei durante 13 anos como terapeuta, uma história surreal. E quem estava presente nessa história é aquele que está presente em mim agora, que é o Espírito Santo de Deus, e é o que está em você também, que é a pessoa do Espírito Santo. Mas só isso que eu conhecia. Só isso que eu conhecia. Pois é. Posso dizer para você que era apenas Deus que eu conhecia. Eu não tinha Deus na plenitude. Eu não tinha Deus no relacionamento completo, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, com 0,7 anos, é a história que eu vou te contar. E essa história, ela está no nosso no nosso inconsciente. Nós vamos começar pela história dos 0,7 anos. Então, eu sei que eu vou pagar muito mico. Ah, vou. E com Deus não tem mentira. Com Deus é verdade. Então, os 0,7 anos é o teu inconsciente.
Você não tem como saber nada nessa fase do 0 a 7 anos. Por quê? Porque você é assim, ó, pequenininho. E ainda você nasce com a cabecinha para baixo. Ou seja, você nasce com a cabecinha para conhecer teus pais, teus avós, bisavós, trisavós, enfim. Você nasce achando que você veio para a Terra para, enfim, viver aquilo que os teus pais viveram. Só que não. Do 0 a 7 anos, você tem sim o auxílio dos pais, a referência dos avós, dos bisavós. Você tem uma história já contada que vem dentro de uma cultura, de uma religiosidade, de filosofias, enfim, de mentes, várias mentes aqui pensantes que, se não houveram também uma expansão nessas consciências, elas passaram a repetir aquilo que elas aprenderam, né? Mas quando a gente é inconformado, a gente aproveita as brechas do inimigo, do adversário de Deus, para poder inclusive sair pela própria brecha onde ele quer entrar, para acabar com a tua vida. E a Eliane, acho que desde quando nasceu, já nasceu com a cabeça no alto, pensando: não sou só filha do meu pai, Oswaldo, e da minha mãe, Maria Lucy. Eu devo ser alguém especial. Então, nós vamos falar de 3 princípios, porque a Cruz Me Revelada, ela ganhou de presente ainda, para embasar o processo todo que eu vivi. Deus me deu os 12 princípios milenares, onde eu fui buscar o conhecimento e a expansão desses 12 princípios, que eu honro ao Tiago Brunet, que é um parceiro, inclusive para mim, na palavra, e que conhece muito bem da palavra. E ali ele trouxe os 12 princípios milenares. E coincidentemente, eu digo que não é coincidência, eu já conhecia esses princípios. E eu creio que você também, mesmo pequenininho, sem saber de nada, o teu espírito sabe o que você veio fazer nessa terra. Só que é impossível, dos 0 aos 7 anos, a gente ter essa consciência de quem somos. Porém, eu fui buscar a minha história aos 40 anos de vida, quando eu tive uma falência, onde eu tive uma perda imensa. Eu fui buscar a minha história, saber quem eu era de verdade. E aqui eu até deixei meio a mão para que você veja como que funciona essa questão de você buscar quem são as pessoas, né? Quem foram as pessoas da tua relação no início da vida, no social, né? Depois até os 14, 21. É uma história, gente. E essa história, eu quero que faça eco para você. Porque veja, quando eu coloco esse bonequinho aqui, eu estou colocando como uma imagem de eu pequenina. Mas não sou eu. Eu sou essa pessoa. Então não existe como você colocar algo no teu lugar para fazer por você. Não. O Espírito Santo não age no corpo de ninguém se fazendo a pessoa. Então, às vezes acontece, faz um teatro e tudo mais, é um teatro, mas não tem realidade nem função nenhuma para o Espírito Santo de Deus. Ele quer que você se apresente. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, o meu corpo é o teu templo. Usa-me, Senhor, para que eu possa fazer algo que o Senhor tem para me dar. Então, não existe terapia mais assertiva e efetiva do que a terapia com Jesus, que é essa que eu estou te oferecendo e que Deus falou, é essa que você vai oferecer, é com o meu filho. Se não for com Jesus, eu não quero fazer. Por quê? Porque eu renunciei um antigo projeto, que era terapeuta, que vivia buscando Deus em todos os lugares, só que eu não conhecia Jesus. E a partir do momento que eu conheci Jesus, eu entendi que eu queria ser mesmo discípula dele e ser como ele, para que eu pudesse agradar o coração de Deus e Deus então morasse em mim e me usasse, para que eu pudesse fazer aquilo que ele um dia determinou na minha vida. Então não existe a possibilidade de você botar alguém para fazer um papel para você. Isso tudo é mentira do adversário.
Isso depois, nos próximos capítulos, eu vou te mostrar essa história. Mas agora, nos 07 anos, eu só quero me apresentar para você. Eu morei numa cidade pequena, próxima aqui de Curitiba. Meu pai tinha o comércio de secos e varejo, minha mãe junto com eles, dois muito trabalhadores, comerciantes. E eu provavelmente fazia a maior bagunça naquele armazém. Misturava feijão, arroz e pegava as bonecas quando chegava, as bolas quando chegavam, mimada pelo meu pai, pela minha mãe. Por quê? Porque meu pai e a minha mãe, eles demoraram 11 anos para ter o seu primeiro filho, meu irmão mais velho. Depois, logo em seguida, veio eu, 1 ano e meio depois. E depois de 6 anos, veio mais um homem. Então, nós somos em 3 irmãos. Eu sou a única mulher, a do meio. Eu tô contando essa história porque essa história é real, viu? Essa história vai te levar para o caminho, para a verdade e a vida. Por isso é assertivo e efetivo. E esse é o trabalho que eu vou oferecer a você, que é um trabalho que Deus me direcionou para o caminho dele. Porque eu cria em Deus, Pai. Eu já o chamava de Pai. Então, só para entender um pouquinho os meus 07 anos, eu vou te passar aquilo que eu ouvi dizer. Ouvi dizer, então, que eu dormia no quarto de frente para a rua, junto com o quarto do meu pai, então não tinha nem porta que fechasse. Era um quartinho na frente, não tinha um janelão assim. Meu pai e minha mãe já dormiam no quarto na sequência ali. E os meus irmãos provavelmente dormiam no sótão. Não vou falar muito da vida deles, vou falar da minha. E tinha nessa idade, eu lembro disso, porque eu fiquei até os 8 anos, e eu estou falando aqui dos 07 anos, tinham 2 pessoas que eram andantes na rua. E parecia que elas gostavam de me provocar. Elas dormiam bem na parte de baixo da janela. E como eu saía para olhar para a janela, elas faziam uns gestos assim. E elas eram muito feias, gente. Feia demais. Então aquilo me assustava. Eu ia dormir no quarto dos meus pais. Só que os meus pais achavam aquilo tudo muito bobo. Capaz, isso não tem nada a ver. E aquelas coisas de pai, né? Pai quase não tem tempo de cuidar, né, dos filhos daquela maneira mais psicológica, né? Que nada, não dava tempo para isso para os meus pais. E eu entendo hoje isso. Mas naquela época, provavelmente eu morria de medo dessas 2. E eu queria um abraço, eu queria um aconchego, eu queria uma palavra de amor. E as palavras de amor, elas só vêm assim, ó, no livro da vida. E nós não tínhamos a Bíblia como palavra de amor. Nós tínhamos a religiosidade. Então a gente ia à igreja, ouvia, mas não abria a palavra, não estudava a palavra. Em suma, era uma religiosidade. Então meus pais não tinham palavras de sabedoria. Vinham palavras nesse nível. Ah, deita aqui, fica quieta, porque amanhã tem que acordar. Aquelas coisas de pai e mãe que infelizmente na minha família foi assim. Não sei na sua. Mas eu estou comentando isso por quê? Porque eu quero que faça eco para você. Porque a minha história não é diferente da tua. Ninguém nasce sabendo o que veio fazer aqui nessa terra. Mas eu te garanto que você pode, a partir dos 14 anos, já buscar o discernimento entre o bem e o mal. E através disso, você crescer espiritualmente e se livrar dessas coisas que o adversário vai usar para depois te deixar aflito, para te deixar emocionalmente abalado. Então, eu tive muitos medos nessa fase dos 07 anos e não tive o aconchego da palavra de Deus. Então, provavelmente, eu era e sempre fui muito agitada, sempre fui muito serelepe, como eu dizia que eu era, muito falante. E tinha a perna rápida também, para quando aprontava alguma, eu corria. E assim foi os meus 07 anos. Não tenho muito o que contar dele, mas tenho sim contar para você que ali ficaram marcados muitos medos. E nenhum deles foi aconchego da palavra de Deus. E faz muita falta para a criança o aconchego da palavra de Deus, sabe? Eu ainda não tenho netos, mas quando tiver, eu quero tê-los comigo na palavra, para quando eles vierem com algum medinho, eu abro a palavra
e com um livro da vida todo bonitinho, porque eu já cheguei a dar para as minhas sobrinhas netas, inclusive, contando essa história. E eles vão se acalmar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai acalmar o nosso espírito. Então veja, com 0,7 anos, o teu espírito está onde? Ele está nesse sentido aqui, ó, com a cabeça no chão, com a cabeça para baixo. Por quê? Porque como eu não tinha dos meus pais a palavra de Deus também no estudo, eles falavam palavras que não vinham de Deus, vinham da própria informação que eles receberam. Então, ou seja, a gente cresce com a cabecinha buscando referências de coisas que a gente viu, ouviu e sentiu, e que mais tarde você pode sim vir a reavaliar essa história, que é a proposta da cruz me revelada, que é a proposta qual eu fui buscar com Deus no momento da minha vida, que a gente vai chegar nesse capítulo. Mas agora é os 0,7 anos. Então veja só, para eu fazer isso aqui, para que você possa ter um entendimento da tua família, não foi fácil colocar essa turminha toda aqui, hein? E olha, que é um bonequinho, fácil de pegar e tirar. Eu tiro a hora que eu quero e ponho a hora que eu quero. Agora, como é que foram os teus avós? Eu, por exemplo, eu não tive avós paternos. A mãe do meu pai, ou seja, ela teve uma morte triste, porque ela estava no circo com meu pai, com 3 aninhos de idade no colo, e assistindo o circo. De repente, um maluco usou uma arma que tinha verdadeiramente bala. E a minha avó, segundos antes, ela pôs meu pai no chão. Isso é Deus fazendo, com certeza. Livrou meu pai. Mas ela não, ela morreu ali. Meu pai nem conheceu a avó, a mãe no caso. Eu também não. E não conheci meu avô. Então eu não tenho história para contar do meu avô. Mas eu tenho história para contar de algo que eu fui buscar também de pessoas, porque meu pai também, quando eu fui buscar, meu pai já não estava mais comigo. Em suma, gente, eu estou contando para você algo que você pode mudar toda essa história quando você buscar de Deus, né, o Espírito dele, a realidade que está aqui, ó. Porque a partir do momento que você tem a palavra de Deus, que você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo ativo dentro de você. E quem vai te revelar as coisas que você tem curiosidade de saber sobre a tua vida é o próprio Espírito Santo. Então não existe ninguém que vá poder fazer o teu papel nessa terra. Não entre nessa, porque é só terapêutico, mas não é libertador. Eu estou te propondo um trabalho libertador, que vai ter que passar pela terapia sim, dos 0,7 anos. Mas eu já estou te ajudando, porque você pode trazer memória dos teus pais, dos teus avós, bisavós e trisavós. Por quê? Porque a terceira geração, que é o caso aqui, ó, a terceira geração, ela tem memórias e que a gente, na Bíblia está escrito isso, a gente vai carregando essas memórias que nunca são memórias que a gente vai trazer como boas lembranças. Por quê? Porque como a gente fica com a mente no chão, viradinha para a terra, quem domina esse mundo terra é o adversário de Deus, o diabo. Então nós vamos falar de Deus e diabo. Não existe meio termo aqui. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Como que a gente vai saber que a gente é do diabo no que a gente nasce? É que nós não somos do diabo. Mas ele tem o domínio sobre a nossa mente quando nós somos pequenos e ainda não temos a consciência. Eu estou falando aqui do inconsciente. Então, é impossível a criança saber quem ela é na base. Então, eu estou falando para você que a nossa base é totalmente disfuncional. Seja de qualquer pessoa, somos humanos. Então, não existe como você nascer sabendo, mesmo que você nasça nesse berço. Se não houver realmente uma entrega 100% ao Espírito de Deus, você fica com o coração dividido. Por quê? Porque a nossa alma, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela fica entre o espírito e o corpo. E ela guarda ali memórias, pensamentos, sentimentos e tudo que vem na mente dela, mesmo dentro da barriga da mãe, que era o caso, né? Quando eu estava com a minha mãe aqui me esperando, eu já sabia que ela tinha um pensamento.
Sabe qual era o pensamento da minha mãe? Ela queria uma menina, mas queria uma menina, e se não fosse uma menina, eu perguntava, mãe, você ia me jogar no lixo? Eu brincava, né? Porque eu sabia que ela me amava. Ela dizia, não, ela é italiana. Eu falei, mas a senhora não queria uma menina? Sim, porque eu queria muito uma menina para cuidar de mim, mas né, para o final da vida. Isso é história, cultura. Enfim, ela achava que tinha que ter uma menina para fazer parte da vida dela e cuidar dela. Isso ela pôs na cabeça. Quem disse isso para ela? Não sei quem disse, mas ela estava fissurada por uma menina. Então pensa, o meu irmão aqui, ele veio 11 anos depois do casamento. Demorou. Minha mãe fez muitas promessas, muitos pedidos, né, para as religiosidades dela e tal. Então ele veio com muitas promessas. E ele veio, né? E aí, logo depois veio eu. Então ela queria então que fosse uma menina. Então assim, as vontades nossas, às vezes não é a vontade de Deus. Mas quando a gente impõe a nossa vontade, o adversário, que é o diabo, ele vai usar essa vontade para que se manifeste aqui como verdade. E aí, a gente que chega na barriga da mãe, que é o caso meu, eu já cheguei com a sensação que eu tinha que agradar a minha mãe. Eu tinha que ser essa menina, porque senão eu não ia ser benquista. Já nasci com esse sentimento de ter que agradá-la. Isso é tudo inconsciente, gente. Então, isso a gente não sabe, mas a gente, no momento que a gente vai buscar isso de uma forma consciente, de uma forma madura, para que você se liberte dessas emoções de almas doentias, ou seja, que eu quero o meu desejo e esquece que você é filho de Deus e que o desejo de Deus é que você cresça e sirva a Ele como um produto pacificador da verdade e da justiça dele. Então, você percebe a bagunça que fica? Então, assim, isso é o que eu vivi, gente. Meus 7 anos foi cheio de medo, cheio de angústia, e provavelmente eu tinha que agradar minha mãe, porque eu tinha que ser a menininha que ela queria. Só que, engraçado isso, eu não era uma menininha do jeitinho que ela queria, eu era muito espoleta. Ela me dava brincos, eu pedia todos os brincos. Sabe fazendo o quê? Lutando no gramado lá onde a mãe corava a roupa dela. E lá eu pedia os brincos. E eu não parava. Então eu não era aquela menininha que ela queria que eu fosse. Porque para ela eu ia ser aquela menininha bonitinha. Ela fazia inclusive vestidinhos bonitinhos. Ela queria eu com um bebelozinho, uma bonequinha. Gente, isso faz parte da nossa vida humana. Se a gente não discernir isso, você sufoca o outro em vez de amá-lo. Então, eu já vivi assim, acho que os meus 7 anos, nesse sufoco. Eu não tinha a palavra de sabedoria, eu não tinha o aconchego quando eu estava com medo, eu me sentia talvez não muito amada, porque se eu fosse um pouco mais espoleta, ou mais falante, ou mais como eu era, tinha que ser do jeito que tinha que ser ali. Situações, gente, que é normal. Mas quem é que vai falar isso para você que é normal? Ninguém. Porque ninguém passa pelo que você passa. Ninguém sabe a dor que você sente. Às vezes pode ser coisa simples, mas para você não é simples, como para mim também não era. E sabe quem que começa a dominar essas dores, essas aflições, esses laços doentios? O diabo. Então eu vou falar do diabo, eu vou falar de Deus aqui, gente. Sabe por quê? Porque Deus me permite falar dele. Porque vocês vão ver lá nos 8º, 7º, 8º capítulo, que tem uma história muito forte aí. E é para libertação de verdade. Porque se não fosse para ser de verdade, eu não estaria aqui falando com você agora. Estaria bem diferente. E os meus pais, eu vou continuar a história depois, no próximo capítulo, dos 7 aos 14 anos. Mas você conseguiu entender que isso que eu estou te passando pode estar te fazendo eco? E eu quero te ajudar a você não ficar mais com esses pensamentos que na verdade não é de Deus. São dores emocionais que você viveu também lá dentro da barriga da sua mãe. E já ali você foi tomada pela mente. E o pai da mentira é o próprio diabo. E Jesus fala sobre isso. Eu não vou falar muito da palavra aqui,
porque naquela época dos 0 7 anos eu não tinha palavra em casa e também não conhecia, nem tinha como ler a palavra. Mas eu vou usar uma palavra aqui que é de 1 Samuel 7, verso 12, que diz: até aqui o Senhor me ajudou. Então, Deus me trouxe até aqui, aos meus 64 anos. Então, eu vou dar do 0 até os 64, de 7 em 7 anos, caminhando com você, esperando que te ajude já a fazer eco e você começar também a querer fazer algo mais assertivo e efetivo numa terapia com Jesus. Porque é com Ele que nós vamos estar na terapia. Sem Jesus, não perca seu tempo vir buscar a terapia comigo, porque eu trabalhei 13 anos com terapia e eu falava de Deus, Pai. Agora, vou te dar essa dica. Não coloque o nome de Deus em vão. Se você não conhece a palavra dele, não vá colocar o nome dele para fazer algo, como eu fiz numa época da minha vida, que também vou contar nos próximos capítulos. Então, se você está gostando dessa história que eu estou te contando, que é real e é da minha vida, e quero ajudar você a fazer esse crescimento e chegar ao ponto de estar liberta completamente e ser usada como um produto, ou usado, né, como um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus, vem comigo, compartilha, deu aí teu curtir, né, passe para algumas pessoas, aquelas que você acha que pode ajudar, porque isso não é só para mim a libertação. Para mim foi demais essa libertação, foi sobrenatural, então isso é trabalho, é obra perfeita do Senhor em mim. E eu não vou deixar de honrar meu Pai, porque eu quero cada dia mais que você também tenha a mesma graça que eu tive de Jesus na minha vida. Eu quero que você já comece a receber a graça de Jesus em você. Veja que é Ele que salvou, é Ele que te tirou de todos os pecados, mas existe sim o diabo que domina a nossa terra e ele está aí ao derredor. E o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir a tua vida já dentro da barriga da sua mãe. Ou seja, você nasce com a cabecinha já para a terra, ele já pega a tua mente. Então a proposta aqui é expandir a tua mente. E nós vamos estar amparados nesses 0 7 aninhos de vida, que é a primeira fase do inconsciente, com 3 princípios milenares, que é o princípio da fé, que é você acreditar, sem duvidar, que você é filha de Deus e que você veio para fazer algo muito importante para Deus, por isso precisa se colocar como exclusivo dele. Você não tem ninguém que vá fazer o teu papel aqui na terra, não se engane. É você mesmo dizendo: oi, Pai, eis-me aqui. E também o amor. Então é o princípio do amor, da fé e da exclusividade. São esses 3 princípios que vai embasar a tua história de vida, assim como embasou a minha. Então, até daqui a pouco, nosso segundo capítulo, dos 7 aos 14 anos. Eu me chamo Eliane Kovaleski, @Eliane Kovaleski, está na mídia, me procura por lá, me acompanhe, se quiser fazer perguntas, se quiser me entrar em contato, estou à disposição para a gente já começar a estar liberto, né? Na presença do Espírito Santo de Deus. Ele sim vai revelar para você a verdade. Até mais.